Bom, pessoal, eu me chamo Diógenes e minha equipe e eu cursamos Ciência da Computação na UFAL Campus Arapiraca. Iremos apresentar uma breve explanação sobre o Teorema de Cook. Dados do trabalho. Bom, nós nos baseamos no arquivo Conversation from Alan Turing to NP Completeness e possui um quadro A2 e foi de um evento Journal. Aqui nós temos a equipe que é constituída de Adriano Jorge, Anderson Nunes, Diógenes Laertes, João Vitor, José Arnóbio e Pedro Vitor. O sumário. Primeiro nós iremos falar um pouco sobre os fundamentos, uma breve introdução, satisfatibilidade, redução, teorema de Cook, prova do teorema, conclusão e referências. Fundamentos teóricos. Bom, fundamentos teóricos nós temos o alfabeto. Em ciência da computação e em lógica matemática, um alfabeto é um conjunto de símbolos com letras ou dígitos. É representado pela 18ª letra do alfabeto grego, o sigma. Sigma estrela, como vocês estão vendo aí, é usado para definir todas as cadeias pertencentes ao alfabeto sigma, ou seja, todas as combinações possíveis para o alfabeto sigma. Um problema é um subconjunto X de sigma estrela. Um algoritmo A que resolve X, sendo passado uma palavra X pertencente a sigma estrela, aceita X se e somente se X pertencer a X. Algoritmos determinísticos são aqueles que sempre aceitam ou rejeitam qualquer cadeia e são de longe os mais estudados e conhecidos, assim como os mais simples. Algoritmos não determinísticos são aqueles que aceitam cadeias, mas não garantem a rejeição. Podem apresentar comportamentos diferentes em diferentes execuções e são opostos aos algoritmos determinísticos. Meu nome é João Vitor e vou fazer uma breve introdução sobre classes de complexidade. Problema P. São classes de linguagem que são decidíveis em tempo polinomial sobre uma máquina de Turing determinística de uma única fita. Um exemplo para um problema P é o caminho entre dois vértices de um grafo direcionado. Problema NP. Um problema NP é um problema que pode ser resolvido em tempo polinomial somente por uma máquina não determinística. Tais problemas podem ser resolvidos em tempo exponencial por uma máquina determinística. Um exemplo de um problema NP é o problema do caixeiro viajante. Problema NP completo. Um problema de decisão X é NP completo se X está em NP e todos os outros problemas em NP podem ser polinomialmente reduzidos a X. Caso satisfaça essas duas condições, é dito que o problema é um NP completo. Falar um pouquinho da máquina de Turing. Criada por Alan Turing, as máquinas de Turing são consideradas máquinas de computação universal. No entanto, por muito tempo se questionou seu poder computacional. Algumas extensões foram propostas ao longo do tempo, acreditando-se que aumentaria seu poder computacional. Nenhuma dessas extensões é mais poderosa do que a máquina de Turing com fita infinita. E todos os algoritmos podem ser representados pela máquina de Turing. E aí, P é igual a NP? Aquele famoso problema ainda não resolvido na nossa área de ciência da computação. E, inclusive, tem um prêmio para quem conseguir resolver esse problema que gira em torno de US$ 1 milhão. E ainda quero estar vivo para ver a solução desse problema. Meu nome é Adriano Jorge e vou explicar o que é satisfatibilidade. O problema da satisfatibilidade booleana, ou conhecida como SAT, na teoria da complexidade computacional é reconhecida como um dos primeiros NP completos. Esse problema consiste em descobrir se em uma determinada fórmula booleana existe uma combinação de valores para as variáveis de modo que torne a fórmula verdadeira. Se existir ao menos uma combinação verdadeira, o problema é satisfatível. Exemplo. Dada uma fórmula booleana, não x e y, ou x e não z, vamos atribuir valores às variáveis x, y e z para tornar esta fórmula satisfatível. X receberá um valor falso, y um valor verdade e z um valor falso.
Vamos resolver agora a combinação. Não x, que é verdade, e y, que é verdade. Esta combinação é verdadeira. Ou x, que é falso, e não z, que é verdade. Esta combinação é falsa. Como pelo menos uma combinação foi verdadeira, esta fórmula para esses valores de variáveis atribuídos é satisfatível. Meu nome é Anderson e eu explicarei a noção de redução. A linguagem L, que define um problema de decisão, é dita redutível em tempo polinomial a uma linguagem M se existir uma função computável em tempo polinomial que recebe uma instância x de L e fornece uma instância f de x para M, sob a condição de que x pertence a L, se e somente se f de x pertence a M. Ou seja, se um autômato para L aceita x, necessariamente um autômato para M deve aceitar f de x. A notação usada para indicar a redução é o símbolo menor ou igual que. Ele serve como um mnemônico para indicar que o problema L é no máximo tão difícil quanto o problema M. Uma vez que seja provado que algum problema é NP difícil, o uso de redução facilita a prova de que outros problemas são completos em NP, pois basta provar que o problema NP difícil já conhecido é redutível ao novo problema para garantir que o novo problema é no mínimo tão difícil quanto todos os outros problemas em NP. Isso é possível devido à transitividade da redução. Considere então que se x é redutível a y e y é redutível a z, então x é redutível a z. Se y for um problema comprovadamente pertencente à classe NP difícil, então x pode representar qualquer problema NP, e em razão da transitividade, z será NP difícil. A redução pode ser de diferentes tipos. Para o estudo da classe NP, reduções de tempo polinomial são usadas. O uso desse tipo de redução implica no fato de que a função f que mapeia instâncias de L para instâncias de M é tratável, ou seja, tem tempo de execução polinomial. Meu nome é Arnaldo e eu vou falar um pouco sobre o Teorema de Cook propriamente dito. Em 1971, Stephen Cook introduziu o conceito de NP completo, provando que o problema da satisfatibilidade, o problema SAT, pertencia a essa classe. Ou seja, Cook afirma que o problema da satisfatibilidade booleana é NP completo, isto é, qualquer problema em NP pode ser reduzido em tempo polinomial por uma máquina de Turing determinística, para o problema de determinar se a fórmula booleana é satisfatível. Uma importante consequência desse teorema é que se existe um algoritmo polinomial para resolver a satisfatibilidade, então existe um algoritmo em tempo polinomial para resolver todos os problemas em NP. O que o teorema de Cook pretendia fazer, então? Dado um problema x, em uma cadeia x pertencente a sigma estrela, criar uma expressão booleana em tempo polinomial. Ou seja, dado qualquer problema de decisão em NP, Cook queria construir uma máquina de Turing não determinística que o resolva em tempo polinomial. Então, para cada entrada dessa máquina, que Cook pretendia fazer, ele queria construir uma expressão booleana tal que a entrada é passada para a máquina roda aquela expressão, e sempre que a máquina dá a resposta sim, dá a resposta verdadeiro, então a expressão ela é satisfeita. Ou seja, a satisfatibilidade da expressão construída, a expressão booleana, ela é equivalente a saber se a máquina vai responder sim ou não. A expressão deve estar na forma normal conjuntiva, a FNC, como já foi mostrado no slide sobre satisfatibilidade, e ela vai ser satisfazível se e somente se x pertencer a x, que vai ser a condição para a máquina responder verdadeiro ou falso. Vamos agora à definição do Teorema de Cook. Se existir um algoritmo polinomial determinístico para o problema da satisfatibilidade, então todos os problemas em NP poderão ser resolvidos em tempo polinomial. Vamos lá. Chamo Pedro e vou explicar um pouco sobre como provar o Teorema de Cook-Levin. Para isso, precisamos fazer algumas transformações. Dada uma sequência que seja aceita pela máquina MX, a mesma deve estar modelada na forma normal conjuntiva.
Primeiro, é necessário definir algumas variáveis que expressam as condições de MX. Depois disso, é necessário definir as cláusulas que representarão as sequências aceitas por MX. Para tal, vamos definir as seguintes variáveis: MX, que é uma máquina de Turing não determinística; PRN, que é o limite do tempo polinomial de MX; o intervalo Q de I indo até QK, que significa que a cada espaço de tempo I, MX estará em um intervalo ou estado QK. H indo de I até J, onde a cada espaço de tempo I, a máquina MX estará escaneando o espaço J da fita. E S indo de I e J com SK, que significa que a cada espaço de tempo I, o espaço J estará sendo lido e o caractere SK estará nesse espaço da fita. Bom, feito isso, vamos dividir alguns grupos que serão necessários para a prova. O primeiro grupo garantirá que a cada espaço de tempo, MX estará em um único estado. O grupo 2 garantirá que a cada espaço de tempo, MX estará lendo um único caractere da fita. O grupo 3 garantirá que a cada espaço de tempo haverá um único símbolo no espaço da fita. O grupo 4 garante que a máquina inicia no estado Q0 com a cadeia e o cabeçote posicionados corretamente. O grupo 5 garantirá que, dado o tempo polinomial limite da máquina, MX estará no estado QY, que é o último estado. O grupo 6 garante que as transições serão realizadas propriamente. Bom, iniciando a partir do grupo 1, precisamos primeiramente garantir que a cada tempo I, MX estará no estado inicial das transições, como é representado. A segunda cláusula nos garantirá que MX não estará em mais de um estado a cada tempo I, indo do tempo 0 ao limite máximo do tempo polinomial. Grupo 2, na sua primeira cláusula, diz que MX deve estar escaneando ao menos uma posição a cada espaço de tempo I. A segunda cláusula diz que MX não pode escanear mais do que uma posição na fita por tempo. No grupo 3, primeiramente, precisamos garantir que a cada espaço de tempo I, cada posição da fita conterá ao menos um símbolo. Feito isso, precisamos também garantir que a cada tempo I, a fita não conterá mais do que um símbolo. Com isso, poderemos definir L e M, percorrendo todos os pares de símbolos da fita. Para cada combinação de espaço de tempo e posição na fita, L e M será adicionado nas cláusulas com a negação das suas proposições. O grupo 4 é uma série de inserções que, inicialmente, garantirá que o estado inicial será o Q0. Feito isso, o cabeçote irá ler a posição 1 da fita. Com isso, a cadeia de entrada estará posicionada corretamente no tempo 0. E as demais inserções garantirão que, no tempo 0, a fita estará posicionada no espaço correto, que iniciará com um espaço branco. No grupo 5, precisamos garantir que, quando o tempo polinomial for atingido, o último estado, ou estado final QY, também será atingido. Uma vez estando nessa transição, nenhuma outra transição será permitida. Isso garantirá que o estado final foi alcançado antes ou no limite do tempo polinomial. Tendo a máquina MX no estado QY, isso indica que a máquina aceitou a cadeia de entrada. Grupo 6. Nesse grupo, precisamos definir uma transição que será adicionada ao conjunto de transições válidas de MX, onde E, nossa transição, será um elemento da fita,
ou da esquerda ou da direita. Feito isso, precisamos apenas converter a sequência em uma expressão lógica no formato da forma normal conjuntiva. A conversão é dada em duas partes. Sabemos que, sendo P, onde P implica em Q, isso é equivalente à fórmula não P ou Q. Assumindo isso, podemos, hipoteticamente, aplicar I tanto para a esquerda como a direita da fita, obtendo a expressão dada. Tendo isso, aplicaremos a lei de Morgan e depois a lei distributiva, obtendo 3 cláusulas para cada cenário, tanto à esquerda como à direita, no grupo final. O último passo é aplicar esse processo a cada transição do conjunto de transições da máquina MX, adicionando as 3 cláusulas mostradas anteriormente para as combinações de tempo I e espaço na fita J. Esse conjunto gerado terá a ordem 3 multiplicado pelo espaço de tempo polinomial multiplicado por 2 vezes o limite do tempo polinomial de cláusulas. Esse é um número vasto, mas pode ser calculado no tempo polinomial. Finalmente, a nossa expressão booleana final I será dada pela união dos grupos. Caso I seja satisfatível, a nossa máquina MX aceitará a cadeia passada no início do processo. Se MX aceitar, teremos provado que é possível construir, a partir de uma máquina MX e de uma sequência inicial, que em tempo polinomial poderemos provar essa expressão. Polinomial. E aqui está a conclusão sobre o nosso trabalho. O primeiro ponto é basicamente o teorema de Cook. Se existe um algoritmo em tempo polinomial para resolver a satisfatibilidade, então existe um algoritmo de tempo polinomial para resolver todos os problemas em NP. Porém, muitos problemas de satisfatibilidade utilizam heurísticas. E saber se P é igual a NP ainda é uma questão muito trabalhada e vem sendo muito estudada pela ciência da computação, e ainda é um problema insolúvel. Além do artigo que utilizamos para tomar como base, procuramos também explicações em alguns livros para que a explicação ficasse bem clara. É isso. Esse foi um trabalho para a disciplina de Projeto e Análise de Algoritmo, ministrada pelo professor Paz, da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Espero que tenham gostado.